The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Para começar, relembro que a apresentação do livro A História Repete-se, escrito pelo Henrique Monteiro e por mim com base neste podcast, está marcada já para o próximo dia 10 de novembro, às 18h30, no El Corte Inglês de Lisboa, sala do âmbito cultural, no piso 6, e consistirá num debate moderado pela jornalista Ângela Silva. Passemos à ordem do dia. Hoje vamos falar sobre arte portuguesa e sobre um pintor excepcional, Domingos Sequeira, que viveu na transição do século XVIII para o século XIX, ou seja, na transição também do neoclassicismo para o romantismo. Para mim, mero leigo na matéria, Domingos Sequeira foi o primeiro pintor português de talento internacional desde o tempo dos mestres quinhentistas. Para conversarmos sobre Domingos Sequeira e a arte do seu tempo, convidamos António Filipe Pimentel, historiador de arte, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, antigo diretor do Museu Grão Vasco, em Viseu, também antigo diretor do Museu Nacional da Arte Antiga e atual diretor do Museu Calouste Gulbenkian. António Filipe Pimentel, bem-vindo. É um gosto recebê-lo no programa. Muito obrigado. Foi um imenso gosto de estar aqui, claro que sim. Obrigado. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Antes de passarmos à conversa, espaço neste introito para um enquadramento biográfico de Domingos Sequeira. Para este, vou socorrer-me de parte do artigo sobre Domingos Sequeira que escrevi para a edição de 8 de março de 2024 da Revista do Expresso. Domingos António do Espírito Santo nasceu em Belém no ano de 1768. A sua origem era modesta. O pai foi um embarcado, de nome António Espírito Santo, e a mãe chamava-se Rosa Maria Lima. O pintor veio a adotar uma derivação do nome do seu padrinho, Domingos de Cerqueira Chaves, tendeiro de profissão. Dando mostras precoces de inteligência e talento, Domingos Sequeira inscreveu-se na Aula Pública de Desenho, a qual frequentou até 1781. É provável que a sua inscrição tenha já sido incentivada por um protetor, possivelmente o Marquês de Marialva. Foi seguramente por influência deste quarto Marquês de Marialva, Dom Pedro José de Alcântara de Menezes Noronha Coutinho, que Sequeira obteve uma pensão régia que lhe permitiu estudar em Roma, isto em 1788. Numa altura em que a profissão de pintor dependia sobretudo de protetores e mecenas, Sequeira soube cair nas boas graças dos embaixadores portugueses em Roma, Dom João de Melo e Castro e, sobretudo, de Dom Alexandre de Sousa e Holstein, pai do futuro primeiro-duque de Palmela. Também, Sequeira manteve correspondência com Pinto da Silva, o guarda-joias da Rainha Dona Maria I, a quem pretendeu sensibilizar para a penúria da sua pensão. Foram justamente os motivos financeiros que o fizeram regressar a Lisboa, isto em 1795. Domingos Sequeira instalou-se então em Belém, acolhendo-se à proteção de outro homem público influente, Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, futuro conde de Linhares, que o contratou para dar aulas de pintura à sua mulher, Gabriela Maria Assinari. Contudo, as encomendas que Domingos Sequeira recebeu nesse tempo ficaram muito aquém do esperado. Desmotivado, recolheu-se na Cartucha de Laveiras, onde viveu em clausura. Daí, foi resgatado por intervenção do próprio príncipe regente Dom João, que o nomeou primeiro pintor da Câmara da Corte, com o desafogado vencimento de 2 contos anuais e direito ao uso de sege. Até 1807, Sequeira viveu despreocupadamente como primeiro pintor régio.
Tornou-se mestre de pintura e desenho da princesa do Brasil, Dona Carlota Joaquina, e das infantas Dona Maria Ana e Dona Maria Benedita, irmãs da rainha Dona Maria I. A morte de Vieira Portuense, com quem manteve uma rivalidade mais saudável do que as más línguas procuravam fazer crer, deixou-o sem competidor nacional à altura. Como retratista, apenas o italiano Domenico Pellegrini disputava consigo as encomendas da aristocracia e alta burguesia. Paradoxalmente, a falta de Vieira Portuense obrigou Sequeira a afastar-se da corte, pois teve de assumir a direção da aula de desenho e pintura da Academia Real de Marinha e Comércio da cidade do Porto. Este acaso foi decisivo para o seu futuro. Em novembro de 1807, Domingos de Sequeira estava no Porto quando a família real e a corte embarcaram apressadamente para o Rio de Janeiro, isto para escapar à invasão francesa comandada por Junot. Em finais de 1808, Sequeira foi preso, acusado de ter proferido injúrias contra o príncipe regente Dom João e de ter colaborado com o invasor francês. Pior ainda, e desta acusação não havia como fugir, Sequeira aceitara uma encomenda do próprio general Junot, comandante do exército francês. Esta foi a obra Junot protegendo a cidade de Lisboa, de 1808. Quando recuperou a liberdade, o pintor casou-se com Mariana Benedita Vitória Verde, irmã de outro dos seus protetores, João Batista Verde. Nos anos seguintes, Sequeira tratou de redimir-se da acusação de colaboracionismo com os franceses. O barão do Sobral, com raízes na alta burguesia pombalina, encomendou-lhe então uma alegoria às virtudes do príncipe regente. Por essa altura, Sequeira pintou alguns dos seus melhores retratos, como o do futuro primeiro conde de Farroubo. Domingos de Sequeira foi um simpatizante das ideias liberais, pelo que colaborou ativamente com o vintismo. Em 1821, pintou um retrato do rei Dom João VI para colocar na Sala das Cortes e, de seguida, uma alegoria à Constituição de 1822, composição com elementos clássicos, mas já com uma carga dramática própria da estética romântica. As reviravoltas políticas em que a época foi fértil impediram a concretização do monumento em que então trabalhava, previsto para o Rossio, bem como outras telas destinadas às cortes. Depois da Vila Francada, que em maio de 1823 aboliu a Constituição de 1822 e repôs o absolutismo, Domingos Sequeira decidiu voltar a emigrar. Em Paris, Sequeira reencontrou o Conde Forbin, um pintor amador que havia conhecido em Lisboa a quando da primeira invasão francesa, altura em que aquele pertencia ao Estado-Maior de Junot. Em 1823, o Conde Forbin, um dos muitos que transitaram do período napoleónico para o tempo da restauração dos Bourbon, era diretor-geral dos museus em França. Foi ele quem introduziu Sequeira no meio artístico parisiense, então dominado pelos pintores românticos, como Delacroix. Contudo, Sequeira não se demorou em Paris e decidiu voltar para Roma, o grande amor que deixara há mais de 30 anos. Aí foi acolhido por um novo protetor, o então Conde do Funchal, Dom Domingos de Sousa Coutinho, irmão de Dom Rodrigo de Sousa Coutinho. Datam desta fase as suas últimas obras: Descida da Cruz, de 1827, Adoração dos Magos, de 1828, e também Ascensão, 1830, e Juízo Final, igualmente 1830. Todas de temática religiosa e clara influência romântica, tanto na composição quanto no dramatismo e intensidade da luz e cores. Em 1833, Domingos Sequeira sofreu um ataque apoplético que o deixou mentalmente condicionado e incapaz de pintar. Tinha então 65 anos. Morreria 4 anos depois, em 1837, na cidade de Roma, tendo sido sepultado na igreja de Santo António dos Portugueses. As décadas seguintes confirmariam o despertar da pintura portuguesa que, creio, estiveram em dormência por séculos. Henrique, passava-te agora a palavra para iniciarmos a conversa com o nosso convidado. Olá, António Filipe Pimentel, é um prazer revê-lo. Quer dizer, eu sou a pessoa menos dotada para falar de pintura, seja em que século for.
Seja modesto, não seja modesto. Sou bastante, quer dizer, isto não é ser modesto, é ser realista. Sim. Eu podia contar aqui o meu trauma em relação à pintura e o que fui obrigado a ver de pintura por influência da minha mãe, que foi ela que me traumatizou. Mas, na verdade... Só fez bem. Não, fez mal, porque eu durante anos não consegui entrar no Louvre. E, portanto, mas quer dier, sei que é o Domingos Sequeira, de quem aliás se falou muito recentemente a propósito da compra de um quadro que esteve em leilão e que o Estado português tentou recuperar. O Descimento da Cruz. A Descida da Cruz, sim. Que aliás é um dos quadros mais espantosos no sentido bom. Exatamente. Segundo dizem. Faz parte desta série última que o Faz parte da série última que o... É. Mas eu digo outra coisa. Apesar do que a gente sabe, o pintor Domingos Sequeira ter até influência internacional, quer dizer, não tem, enfim, não é o Goya nem o Delacroix. Não tem influência internacional, provavelmente. Começa a ter nome internacional. Começa a ter nome, exato. Tem influência internacional. Influência não tem, sim. O Delacroix, o Goya tem muito mais. Ou o Delacroix. Mas é muito desconhecido em Portugal. É totalmente desconhecido e isso deve-se basicamente aqui. Eu acho que se deve à nossa falta de investimento cultural na juventude. A formação das pessoas é altamente deficitária em termos culturais e, portanto, isso reflete-se. Mas a verdade é que antes deste episódio do Descimento da Cruz que o Henrique estava a falar, houve aquele episódio da compra da Adoração dos Magos. A Adoração dos Magos, exatamente. Exatamente, e a subscrição pública foi feita no momento em que eu sabia que o nome de Domingos Sequeira já era suficientemente conhecido pelas pessoas. E a verdade é que houve de norte a sul do país uma mobilização total. Foram mais de 15 mil pessoas que contribuíram para que compreenderam que era o Museu Nacional da Arte Antiga, mas que era o Domingos Sequeira. E a verdade é que aquele quadro é referência, toda a gente agora o reconhece. E é maravilhoso, é uma pintura excepcional, efetivamente. Que é do mesmo período. Que é do mesmo período, exatamente. Exatamente. É de 1728 e esta eu creio que é de 1730, penso eu. Sim, 1830. Mas há também aqui uma coisa que é, muita gente que escreveu no final do século XIX e depois no século XX sobre o Domingos Sequeira via-o também como uma espécie de oportunista político. Claro. Porque, na verdade, ele fez quadros de toda a gente que foi importante, incluindo o Junot, protegente de Lisboa. Claro. Depois também fez um sobre o Príncipe Regente. O Príncipe Regente, o Dom João VI, e fez outro sobre o inglês. O Beresford. O Beresford também. E depois Lisboa a proteger os seus cidadãos e aquilo e tal. E só se ele só tem uma posição, digamos, completamente clara a seguir à Vila Francada, como disse o Lourenço. Quando ele vai para o exílio, efetivamente. Quando ele vai, efetivamente, primeiro para Paris e depois para Roma. Quer dizer, mas será honesto olhar para Eu acho que não é honesto, porque na verdade estamos num tempo muito convulso. A questão é essa. Estamos num tempo extraordinariamente complicado, onde todas as coisas, o tempo não avança em círculos, mas avança em espiral, está a perceber? E portanto as coisas avançam e recuam. Por outro lado, ele é preciso ver de onde é que ele vem e para onde é que ele vai. Quer dizer, ele era um homem de origem modesta, como disse o Lourenço muito bem, que cresce na vida e tem dele uma consciência, uma autoconsciência muito grande. Ele sabe perfeitamente, tem muito valor e que é um grande pintor, etc. Tem muitas qualidades plásticas e, portanto, isso falo, de facto, privar com gente de muita qualidade, que ele se ufana de ter entre amigos, etc. Desde o Marquês de Marialva, que é um protetor desde a infância até, e que seguramente é quem induz ele a ser bolseiro da rainha, porque ele foi para Roma com a bolsa do Real Boletim da Rainha, não foi da Casa Pia, foi da Rainha. Portanto, isso foi seguramente a influência do Marquês de Marialva até ao Visconde de Santarém, etc., para falar do setor conservador, mas os Condes de Ferrol, por exemplo, que eram do setor progressista. Portanto, ele dá-se com toda a gente. Mas o que eu acho é que em primeiro lugar, há uma cisão quando a corte parte para o Brasil, o país fica muito órfão. E depois, entre as ideias francesas, são ideias renovadoras. E depois o que acontece, há um período que é muito mal explicado e muito mal contado, que é a ligação dele ao Porto. Quando em 1796 sucede ao Vieira Portuense na Academia Real de Marinha e Comércio, e no Porto havia o Sinédrio. E ele, de facto, tem uma ligação pedagógica ao Porto muito intensa. E eu estou também quando o Porto começa a afirmar-se politicamente. Exatamente. O liberalismo do Porto nasce nessa altura. E eu estou convencido que isso que vai influenciar bastante o pensamento do Sequeira, porque ele, na verdade, depois ele acaba por ser preso em 1808, mas na verdade acaba por não dar em nada, aquilo está uns meses no Limoeiro,
e depois a partir daí ele, enfim, entra num registro. Mas ele é preso acusado de traição ao próprio Dom João VI. Ou à pátria, digamos, à pátria. À pátria, que era e ao príncipe regente. Exatamente, por causa da questão do regime. E isso foi depois da expulsão dos franceses, da primeira Exato, expulsão dos franceses. Da primeira expulsão, sim. Mas todo este tempo... E foi depois do Junot Protegente de Lisboa. Claro, depois de ter feito o Junot Protegente de Lisboa. E não havia como esconder esse quadro, não é? Aliás, o quadro é grande. E ele diz uma coisa que na verdade não se podia ter escusado de fazer a encomenda, bom, provavelmente não, porque na verdade são encomendas do poder e, portanto, ele era pintor da Real Câmara e como ele não ia ver culpa ao Brasil, a questão é essa, como ele estava no Porto, quando a família real partiu, ele ficou cá. Se ele tivesse ido para o Brasil, a história teria sido outra. Claro. Porventura não existiria Domingos Sequeira. E também existiam melhor ainda. Ou existiam melhor ainda, depois talvez não existisse, imagino eu. Toda essa controvérsia passa também por todos estes pintores até ao século XIX teriam que viver de encomendas e de mecenas. Era impossível. Claro. Poderiam eventualmente ter um cargo, mas mesmo esse cargo, esse então era como se fosse uma espécie de avença, não é? Que seriam encomendas constantes. Mas a ideia... Como pintor da Real Câmara tinha um ordenado fixo. Tinha um ordenado fixo. E podia aceitar encomendas de toda a parte. Sim, mas de toda a forma, mesmo como pintor da Real Câmara, teria que aceitar o que lhe pediam para fazer, não é? Claro, a questão é que, sendo pintor da Real Câmara, estava afeto ao ocupante. Ora bem, o príncipe regente, quando saiu, deixou instruções para que os invasores fossem recebidos como amigos, evidentemente para proteger os portugueses, não deixar aos portugueses o ónus de se defenderem, não é? Portanto, foi uma forma de dizer isso. Ora bem, isso abria a porta a que eles entrassem e se apoderassem todos os meios de produção, digamos, e portanto... Claro, porque na altura era praticamente impossível. Como é que é possível um elemento de soberania que sai e que diz, mas recebam quem entra com... Portanto, eles no fundo acabam por... Exatamente, não havia outra alternativa se não fazer isso, e portanto aliás, a decisão foi muito ponderada, mas foi depois precipitada pelos acontecimentos, daí o ver navios no Alto de Santa Catarina, não é? António, eu tenho uma outra grande curiosidade, que é algo que eu me interrogo com frequência, que é justamente este grande interregno ou hibernação da pintura portuguesa. Eu não sei se concorda ou se acha que é excessivo dizer que desde os mestres quinhentistas, o século XVII e o século XVIII foram alturas em que não existiram pintores de referência em Portugal. Vamos lá ver, o que existe também basicamente é uma falta nossa de promoção de estudo da nossa pintura. Obviamente que os mestres quinhentistas, os chamados primitivos, tiveram uma escola de historiografia que os promoveu. O Museu Nacional de Arte Antiga, aliás, é formado exatamente a arte antiga. O conceito não é antiga arte, é exatamente a arte antiga. Sim. Aliás, o Dr. José Figueiredo o que fez foi livrar-se de tudo o que era contemporâneo para o Museu Nacional de Arte Contemporânea, que hoje não tem nada de contemporâneo, ou tem muito pouco de contemporâneo. Sim. O que tem é do século XIX. É sobretudo do século XIX. Portanto, ou seja, e entretanto, isso criou uma escola ali. Evidentemente que o século XVII é um período mais depressivo. E depois, no século XVIII, pouco a pouco, o que acontece, e acontece também um bocado com o Sequeira, com a vinda do Sequeira para cá, é que, de facto, o país, a partir do momento em que se desisola, em que começa a ganhar protagonismo graças ao ouro do Brasil, não é? E ao apaziguamento, finalmente, entra num regime de paz que dura 70 anos no território nacional, etc., etc., coisa que é insólita em termos da nossa história, começa a fazer uma coisa que é consumir bens internacionais, não é? Para se adjornar, e isso leva a que, como diz o professor Oliveira Marques, o país entre num binómio que ainda dura até hoje, que é saber se somos castiços, somos originais, se somos castiços e somos provincianos. Se nos aproximamos da Europa, continuamos a ser provincianos em relação à Europa, porque nunca conseguimos atingir a Europa, não é? Periféricos. Ora bem, isso acontece que as pessoas acabam por consumir mais aquilo que é diretamente europeu do que o que é estrangeirado. Por exemplo, o caso do Vieira Portuense, do Vieira Lusitano. O Vieira Lusitano, quando vem de Roma, não tem as mesmas encomendas que tinham o Trevisani, etc., e os outros pintores que vinham diretamente de Roma. Ele tem encomendas de segunda ordem, embora fosse um excelente pintor. Portanto, o que acontece é isso, e é isso que deslumbra o Sequeira no ato de vir, que é uma coisa muito típica dos imigrantes, não é? Ao fim de 3 ou 4 anos em Roma, ele já estava parte, já achava que estava no esplendor da coisa e que chegava cá e que a pátria se ia render, e depois a pátria não se rendeu. Exatamente. E daí veio o choque. E daí veio o choque e a crise dele que o leva a Laveiras.
Crise mística, porque ele era um homem profundamente Onde religioso. nós estamos, curiosamente. Exatamente, nós estamos... A Cartucha de Laveiras era mesmo é aqui aqui perto, lado. é aqui perto. Não, e não estamos muito longe de estar na Cartucha de Laveiras. Mas enfim, Mas é verdade. E já agora, o maior pintor do século XVII seria o pai da Josefa Dóbitos? o pai da Josefa Dóbitos, Baltazar, o Baltazar Gomes Figueira, mas a Josefa Dóbitos, aí está, a Josefa Dóbitos é um caso extraordinário. A Josefa Dóbitos é uma grande pintora. Aliás, agora sabe-se que Mas é ela... mais século XVIII, quer dizer, 17. Eu estava a falar no Bento Coelho da Silveira, mas a Josefa Dóbitos é um caso magnífico. A Josefa Dóbitos é uma grande pintora e agora começa a ser reconhecida internacionalmente. Mas aí até 1640, com o contacto, ou com uma integração de uma monarquia hispânica, e apesar até de Velázquez ter ascendência portuguesa, não é? Penso que era a mãe dele que era portuguesa. Silvia Velázquez. Não se nota em Portugal também acompanhar dessa não pintura. Não se nota porque nessa altura... Isso foi o tempo auge. Exatamente, mas essa altura estamos a falar nos anos 20 e 30 do século XVII, que é quando Portugal está claramente periférico em relação à monarquia hispânica, porque a monarquia hispânica está em decadência e nós estamos arrastados nessa decadência. E a corte está centralizada em Madrid e, portanto, tudo o que resta da nobreza portuguesa, Alcácer Quibir, cá tem muito pouco poder económico e a que tem maior poder económico está em Madrid e, aliás, continuará em Madrid após a restauração. Sim. Portanto, a questão é essa. Portanto, existe muito pouca encomenda. Aliás, o caso do Manuel Pereira, que é um escultor muito importante que só tem em Portugal uma única obra. Sim. Né? Aqui em Lisboa, na igreja de... Como é que se chama aquela igreja junto ao Palácio de Fronteira? A igreja de São Domingos. São Domingos de Benfica, exatamente. Sim. É a única escultura que existe dele e a verdade é que ele tem uma obra notável em Madrid. Portanto, os artistas migram e, efetivamente, como o Sequeira, migram em torno da luz, em torno de quem lhes dá dinheiro. E, portanto, tem que haver, e é o problema português, regra geral, é que existe pouca estrutura aquisitiva. Portanto, isso leva a que haja assimetrias, arrimetrias. E também há pouca interação entre os portugueses e os estrangeiros, os franceses, os italianos. Exatamente, ou seja, o nosso isolamento cultural, por um lado, a partir do século XVI, e depois, por outro lado, a dificuldade de manter um poder aquisitivo contínuo, leva a que não haja escola. Existem picos, arritmias. Parece o eletrocardiograma de um doente terminal, como eu digo. Mas curiosamente isso não se passa só na pintura, não é? A gente pode também passar isso para a música, até para a literatura. Para a literatura, para tudo. Em boa parte. A literatura menos, porque a literatura na verdade não depende menos. Depende menos, a literatura não depende de meios de produção. Mas por exemplo, na música é claro que sim, obviamente. Claro que o século XVII e XVIII... Mas é interessante também... O século XVIII, por exemplo, está a ser altamente reivindicado em termos musicais, com descobertas impressionantes. Sim. Porque os nossos arquivos também estavam todos inexplorados e agora há coisas... Pois também é verdade. O problema é esse, é que nós também chegámos ao século XX muito mal habituados em termos de propagandear o nosso próprio património e, portanto, isso também leva a que as pessoas, que os pintores não sejam conhecidos e nem os conhecidos, nem os artistas em geral. E nesse aspecto, aliás, a Fundação Gulbenkian, onde António trabalha, teve um papel notável. Claro, teve, evidentemente. O problema é ser a única. Porque se houvesse 3 ou 4 Gulbenkians, o país estava obviamente muito melhor. Difícil era haver 3 ou 4 Gulbenkians, termos uma já é uma grande sorte. Já é uma grande sorte. Exatamente. É interessante que em relação ao mecenato, e apesar de França ser um farol cultural, mas no campo do mecenato o farol cultural era Roma. Claro, naquela altura era. Naquela altura era. Estava a mudar e ia mudar para Paris exatamente a partir daquela exposição de 1824, foi o ponto de viragem. O ponto de viragem, mas toda esta fase em que Domingos Sequeira faz a sua formação... Ainda era Roma, claro. Ainda é claramente Roma. Claro. Aliás, ele está a pensar até ir para Londres, porque o embaixador de Roma mudou para Londres e convidou a ir lá, e o guarda-joias da rainha, que era quem lhe controlava as finanças e a quem ele está sempre completamente a pedir as coisas, o aumento do dinheiro, etc. Porque ele, entretanto, também há uma coisa que não se fala, é que a mãe dele durou até 1821 e ele dividia parte daquilo que ganhava com a mãe. Portanto, a questão basicamente é essa. É que ele ajudava muito a família, ele era um homem muito de família. Aliás, a família, a filha, os filhos são pessoas muito... Embora ele tivesse casado bem alguns filhos, não é? Sim, claro. Depois casa aos filhos bem. Ele casa aos filhos bem. Claro, sim. Depois de criados, não é? Há um que se casa com um nobre russo. Exatamente. Uma, neste caso. É a filha que vive em Roma. Chamados casamentos internacionais. Exato, casamentos internacionais. A filha que vive em Roma, exatamente. Com que ele passa os últimos anos feliz e contente. E há também um pintor contemporâneo de Domingos Sequeira, para mim... Claramente os pintores que eu mais gosto, Goya. Sim. Obviamente que estamos a falar em escalas diferentes. Goya é um gênio. Goya é um gênio. Goya é genial.
e Domingos Sequeira a uma outra dimensão, mas há algumas comparações, inclusive na forma como que tiveram que lidar com todas estas adversidades, porque o próprio Goya também teve um percurso em que retratou a alta nobreza espanhola, a burguesia espanhola, a família real, também foi pintor de corte. Exatamente. E quando da invasão também teve que se adaptar aos novos tempos. Portanto, todos estes pintores que viviam... Depois do 2 de Maio. Exato, do mecenato. Exatamente. E das encomendas, passaram por estes mesmos problemas. Mas ele não chegou a conhecer Goya. Não chegou a conhecer o Delacroix no Louvre. Exatamente, com os massacres de Sió que estavam no Salão de 1824. Mas o Goya, que saiba, não, mas eles têm de facto sensibilidades semelhantes. Sim. O que acontece é que de facto o país onde ele está a trabalhar é completamente distinto, e era aquilo que eu ia dizer há pouco. A escala, por exemplo, a escala das pinturas de Sequeira, montes de vezes a pessoa pensa que aquelas pinturas se parecem estudos para um quadro que devia ser muito maior. Os quadros da Adoração dos Magos, por exemplo, é um caso desses. Ou a Sopa de Arroios, por exemplo. São quadros de composições tão complexas que obviamente exigiam uma escala muito maior. O problema é que não havia. Não havia quem pagasse isso cá. A Sopa de Arroios. Só o Pellegrini é que conseguia ter. Em casos de retratos grandes, porque era estrangeiro lá. Porque era estrangeiro e é um bocadinho... E sim, o nosso provincianismo... Nós cá no Porto também temos, como o Leão da Estrela, que eu sempre digo. Nós somos com o Leão da Estrela, continuamos com o Leão da Estrela. Por isso é que não temos dificuldade de inovar. Não conseguimos ver as coisas, o valor, não conseguimos beber o vinho sem olhar para o rótulo. O problema é esse. A Sopa de Arroios é interessante até por retratar o elemento popular. Exatamente, o elemento popular. E aquilo que foi 3 anos a fazer. Dá-me ideia que deve ter sido a primeira vez que aconteceu em Portugal. Eu penso que sim, e foi a única vez, aliás, que o Domingos Sequeira também fez uma coisa daquelas que se saiba. Mas o quadro deu-lhe imenso trabalho a fazer. E também... É a única alusão direta que ele tem à guerra indireta, digamos indireta, mas certo. À guerra. E também foi um pintor em que se nota um pensamento crítico, um pensamento social, um pensamento político na sua obra, quer dizer, desde logo pelas alegorias, não é? Que ele faz. As alegorias que é muita linguagem de Roma, uma linguagem académica do século XVIII. Sim, do academismo, daquela alegórico. Mas também até pela forma como ele retratou o Príncipe Regente Dom João. Há um quadro que é um dos quadros iniciais, que é o Príncipe Regente a passar revista às tropas na Zambuja, que eu penso que é de 1803, em que o quadro é extraordinário. Exatamente. Mas o que eu acho, mais uma vez falo como leigo, como quem gosta de pintura, mas quem não fala em termos... Devia ser um quadro muito maior do que aquele, que é um quadro pequeno. Mas é um quadro imponente, e o que mais me chamou a atenção é que a casaca e o cavalo são tão fortes que retira a atenção do protagonista, que é o Príncipe Regente, que de facto era uma pessoa discreta. Mas ele são os únicos retratos que ele faz do Príncipe Regente de aviso, porque ele depois a partir daí passa a retratar o Príncipe Regente de memória, porque o Príncipe Regente está no Brasil, não é? Exato. Portanto, ele retrata mais ou menos como ele era, sem fazer a mínima ideia como é que ele era. Pois, para que ele tinha crescido, evidentemente. Basicamente não mudou muito. Não mudou. Mudou. Ele era gordo, basicamente, e tinha diabetes. Mas basicamente, portanto, a questão é essa, que ele pinta os retratos do rei exatamente como ele era. Sim. Depois também com Domingos Sequeira, e sobretudo há ali um momento no vintismo em que em que ele terá atingido o seu auge em Portugal, mas já tinha retratado. Ele retratou 21 deputados das cortes. Sim, e já tinha, tal como Goya fez em Espanha, já tinha retratado toda a alta nobreza, toda a burguesia, o Príncipe Regente, os revolucionários. Só não fez os fuzilamentos, que isso é que era... Só não fez o quadro icónico dos fuzilamentos de 2 de Maio. Os fuzilamentos de 2 de Maio, que é um quadro extraordinário. É um quadro brutal. Uma pessoa ali só tem 2 hipóteses, ou está do lado do fuzilador ou do fuzilado. Não tem, é brutal. Mas aí é um quadro que mesmo... Fica-se do lado do fuzilado. Exato, é mais. Aquele quadro puxa não, eu isso. penso que deve haver quem se sinta do lado do fuzilador. Eu também não acho que a pessoa fica do lado do fuzilado. Pelo menos por instantes. Enquanto os instantes é que ele ainda está. Os fuziladores estão todos anónimos e os fuzilados têm caras individuais, não é? E que já pronuncia, espero não estar a dizer nenhum disparate, mas já pronuncia algo de impressionista. Claro que sim, obviamente. O uso da mancha de cor sobre o desenho, claro que sim. E aí está a genialidade de Goya, não é? Claro que sim. Mas no caso do Domingos Sequeira, o vintismo acaba por representar o seu auge, até como pintor consagrado em Portugal, mas depois há uma grande desilusão também dele, porque deve ser difícil voltar a habituar-se a uma nova... Ou seja, ele passou por tantos regimes, já tinha passado por tantas vicissitudes, com as invasões francesas, com depois o ser acusado, que quando
da Vila Francada, ele não quer passar Exato, pelo mesmo e vai-se embora, claro. e vai-se embora. Claro, E dedica-se muito à temática religiosa, Claro, que era claro. uma coisa que ele estava a abandonar. Exatamente, claro. Quer dizer, ele começa ele também. começa por aí, depois passa por a crise de Laveiras, onde faz a mesma coisa, e Pois. depois Depois ao profano, depois dedica-se ao profano. Ao profano e depois volta ao sagrado. Exatamente. No fim da Volta ao vida. sagrado. Aliás, talvez os melhores. são uma espécie de testamento plástico Pois. dele. Na verdade, eu penso que aqueles quadros foram feitos como exercício académico, para mostrar aos alunos como exercício pedagógico. Os quadros têm 4 sensibilidades diferentes. Uhum. São muito Assim? interessantes por isso. Têm 4 sensibilidades diferentes. Aliás, a Adoração dos Magos foi restaurado pelo Museu Nacional de Arte Antiga, o que lhe limpou o verniz, que era um verniz com 200 anos e que o quadro estava em muito bom estado de conservação, mas a moldura é que não, mas foi tratada, estava com bicho, mas é normal. Mas a pintura tem hoje uma luminosidade completamente distinta, portanto tudo aquilo que se escreveu sobre ela está errado, porque na verdade aquilo é uma luz iridescente, é uma luz Mas transcendente. já agora, uma coisa que eu tenho curiosidade: quando se faz essa restauração dos quadros, há a noção exata do que é que o autor. Claro. Exato. Há essa noção. Se é possível chegar lá, que no caso é possível. Não, pois eu pergunto se é Exato, possível chegar, lá, porque, mas nem sempre é possível nem chegar. sempre é possível chegar, porque o quadro está em tão mau estado, não é possível chegar, mas usualmente sim, claro, sim. Até pelos estudos de pigmentos, Claro, pelos claro. raios, pelos Os ultra... exames Mas deixa ultravioletas, o professor Pimentel não é- falar para não é leigos. tudo Não é isso. leigos és tu, para ignorantes. Não, portanto, Leigos. ou seja, são feitas as análises, como estava o Lourenço a dizer, de ultravioletas e de raio-x, etc. Pois. E depois são removidas as camadas pictóricas extra. Portanto, aí vê-se o que foi acrescentado sobre os restauros, etc. E, portanto, Exatamente. vai-se eliminando isso delicadamente, milímetro a milímetro, e depois vai-se Portanto, a gente, quando vai ao Museu Nacional de Arte Antiga, Vê os vê quadros, aquilo não? que ele fez. Exato, Como claro. no caso de Viseu, Claro, também claro. foi diretor, e que Claro, já agora é claro. a minha terra. Quando Exatamente, se foi ao Grão Vasco. eu sei. Eu fui diretor só 6 meses do Grão Eu Vasco. sei, também sei. Só passei lá. Não, mas isso já é. Já é currículo, exatamente, já é currículo, obviamente. Só ser em Viseu é que, Já- aliás, é o Museu Nacional. É um também. museu nacional, um museu bem importante, o Museu Grão Vasco. É importante. Quer dizer, a gente quando lá vê que aquilo era o que O Grão Vasco queria. Claro que sim, obviamente. E já agora... No caso, aliás, daquele quadro, o quadro estava em muito bom estado de conservação, tinha apenas o verniz oxidado. Portanto, o verniz dava-lhe uma coloração amarela que ele na verdade não tinha. Basicamente é isso. Portanto, houve ali uma atribuição rembranesca, de influência rembranesca, que na verdade a pintura não tem. Precisamente por essa questão. Pois, exato, isso vai alterar Claro, todo o tipo altera toda a luminosidade, é fundamental, a luz é fundamental na apreciação da pintura. E derivando só aqui do Domingos Sequeira, mas aproveitando estar e ter sido o diretor do Museu Nacional de Arte Antiga e estar aqui no programa, eu penso que os nossos ouvintes também se perguntarão por um quadro icónico da nossa arte antiga pelos painéis de São Vicente. E eu lembrei-me deles agora exatamente por estar a falar nos restauros e da muita polémica que ainda existe da interpretação de todos aqueles painéis. Continuar toda a vida, aliás. Sim. Era uma coisa que Isso era preciso um programa essencial. de 150 horas só para apresentar as teses. Suicídios, etc. Aliás, eu sempre defendi, naquele museu, as pessoas olhavam para mim como um árbitro, mas eu sempre defendi a existência de um Speaker's Corner. Venha contar a sua teoria, porque não? Pois. As pessoas são livres de a contar, não têm a que impingir, não têm a que ser adotada. Claro, não tem versão que- oficial agora, exatamente. são livres de a contar. Mas por acaso isso era uma excelente ideia, olha, eu não a conhecia. Exatamente. Eu para o Museu Nacional de Arte Antiga só escrevi uma coisa que achei uma ideia que nunca foi feita, que era fazer-se uma passagem por cima Eu sei, da marginal para o outro da lado. marginal para os Pô. caminhonetes turistas poderem. Exatamente, claro. Quer dizer que eu nunca percebi porque é que não foi feito, porque chegar ao Museu Nacional de Arte Antiga de carro Bom, é quase é impossível. evidente. Tem que se ir a passear. Tem que se ir Tem que pela ser a Rua das passear. Janelas Verdes, ali Tá a bem, passear mas se calmamente, fizessem a do pensar lado, em do lado da essa. Avenida de Brasília uma passagem sobre o comboio e a Bem, a marginal, verdade é que o museu está acanhado naquele espaço e o projeto de ampliação está feito há não sei quantos anos, agora espera-se que avance. Pelo menos já não demolir os prédios que compraram cá em baixo. Não sei se isso significa que há plano, mas espero que avance. Mas ainda em relação aos painéis de São Vicente, na sua perspectiva, e em traços muito genéricos, porque obviamente falar sobre os painéis era todo um outro episódio, mas em relação ao que foi dito e às várias teses que circulam, sobretudo muito também a ver com não só a origem, a identificação dos vários personagens retratados, toda aquela composição. O que é que lhe parece o mais provável que signifiquem aqueles painéis, a sua origem, a sua composição, o que
O que é que está por trás daqueles painéis? O que é que... Bom, eu penso que por trás daqueles painéis está a figura de Dom Afonso V, não é? E a devoção a São Vicente. Agora, a questão é porque é que aqueles painéis foram pintados. Isso é uma coisa... Mas quem os Quem encomendou... os encomendou, exatamente. E com que objetivo? Sim, exatamente. Seria para o tábulo de São Vicente a Sé, não se sabe. Efetivamente, faria algum sentido, mas já houve tentativas de constituição do tábulo de São Vicente, não funcionaram bem. Acho que a atual disposição não está mal pensada, porque foi o Almada Negreiros que conseguiu, a partir do estudo dos ladrilhos, do ponto de fuga dos ladrilhos, pô-los naquela posição, porque antigamente estavam em 2 trípticos. Portanto, penso que sim. Agora, quanto à identificação dos personagens, é muito complexo. É muito E complexo. obviamente que tudo indica que tenha sido Nuno Gonçalves. Nuno Gonçalves também era tal coisa, era referido pelo Francisco de Holanda como uma águia. Portanto, era um tipo que estava completamente na estratosfera em relação ao que se praticava aqui. Aliás, há uma assimetria ao Nuno Gonçalves, e depois do Nuno Gonçalves há uma perda. Até que depois começam a importação da pintura flamenga, e aí o tal ciclo dos primitivos. Exato. Mas, o que é que eu ia para dizer? Mas o Nuno Gonçalves era efetivamente uma personagem fora da caixa, fora da linha, era um tipo genial. E, portanto, tudo indica que essa figura genial fosse o autor daquelas tábuas, mais as outras tábuas do Martírio de São Vicente, a tábua e a meia tábua, como nós dizemos, e os 4 santos foram, entretanto, adquiridos. Sim. Mas não há mais nada que se conheça dele. Entretanto, há uma coisa curiosa, porque o Nuno Gonçalves provavelmente terá... Às vezes há pequenas aproximações, por exemplo, é por isso que é importante que a nossa pintura se internacionalize, porque quando foi feita a exposição do Roger van der Weyden no Prado, no Museu do Prado, pela primeira vez, o Nuno Gonçalves esteve no Museu do Prado, foi um dos santos, foi o Santos Franciscano, creio eu. Foi o Santos Franciscano, exatamente. Porque a exposição foi em torno do restauro da crucificação do Escorial. E puseram o Santo Franciscano à frente do Cristo do Escorial, e vê-se perfeitamente que o Cristo que está no crucifixo que o São Francisco, o Santo Franciscano, segura, é o Cristo que está que é uma revolução daquele Cristo. Sim. Portanto, seguramente ele terá encontrado o Roger van der Weyden. O que faz sentido, porque como o Dom Afonso V faz aquela viagem à França, não é? Exato. Da teria da Borgonha, e portanto deve ser, e o Roger van der Weyden era o pintor de mão da duquesa Dona Isabel da Viz, não é? Portanto, é normal que se encontrassem. Sim. E, portanto, E foi uma viagem longa, não é? Exatamente, foi uma viagem longa, exatamente. Portanto, aí há pequenas pistas que nós podemos, enfim, pegar, digamos. No caso do Álvaro Pires de Évora é um caso também excepcional e também isolado, portanto, ou seja, vamos com pinças, não é? Porque o problema é que o património português está muito dilapidado, tem muito pouca documentação e tem muito pouca gente a trabalhar a documentação. O problema é esse. E também está muito disperso. Está muito disperso e está muito pouca gente a trabalhar a documentação, portanto, os estudos evoluem lentamente. E depois com várias tragédias, não é? Eu imagino que o terremoto, o que se fala do Paço da Ribeira, das obras que estavam no Paço da Ribeira... Obviamente, o terremoto em termos de documentação foi lastimável. E até de património, de Claro, obras... património, com certeza, mas em termos de documentação foi lastimável, porque no património ardeu, no terremoto ardeu o Paço dos Duques de Bragança, que ficava abaixo do Mosteiro de São Francisco, que funcionava como o tesouro da Casa Real, portanto estava lá, tudo aquilo que não estava a uso estava lá guardado, e o arquivo da Casa de Bragança estava lá. Portanto, o arquivo todo da Casa Real estava lá todo. Pois. Todas as coisas dos últimos anos estavam lá todas. Pois, foi uma e, portanto, perda nós andamos a estudar as coisas por lados periféricos. Claro. Aliás, fizemos uma exposição no Museu Nacional de Arte Antiga. Eu fui comissário com a Teresa Leonor Valde, chamada Encomenda Prodigiosa da Capela Real de São João Batista, Patriarcal Real de São João Batista. Uma exposição em 2 polos. E essa exposição foi uma verdadeira ressurreição, porque foi uma verdadeira arqueologia. Nós andamos a conseguir reconstituir as coisas e encontrarmos coisas extraordinárias nos sítios mais improváveis. E passando agora dos primitivos portugueses e de Nuno Gonçalves, mas sempre aqui em redor de Domingos Sequeira, e passando para a fase a seguir à morte de Domingos Sequeira, temos uma nova fase da pintura portuguesa em que de facto começam a aparecer Silva Porto, depois mais tarde um Columbano, Malhoa, João Vaz. Também como é que se poderá explicar que na primeira metade do século XIX, para além de Domingos Sequeira, pouco mais tenha existido, e na segunda metade tenha havido esta autêntica explosão, felizmente, explosão criativa? Eu penso que isso se explica por uma razão. O professor José Augusto França, aliás, tentou explicá-lo também, porque com a passagem para o século XIX existe uma abertura política, existe a burguesia que ascende, e essa consolidação dessa abertura só se verifica na segunda metade do século, portanto. Sim. E depois isso dá uma influência francesa muito mais próxima. Sim. E, portanto, com a Academia de Belas Artes a funcionar em Paris, em Lisboa também, e com a ida dos bolseiros para lá para fora, e depois também havia o ritmo aquisitivo. A Casa Real adquiria montes de pinturas
esses pintores, portanto, eles têm um trabalho quando voltavam a isso, acabou por fazer com que as coisas funcionassem. Mas aí, sobretudo, a partir da década de 1860, com a ajuda e com exatamente, Dom Luís e Dona Maria Pia de exatamente, Savoia. é isso, tal e qual. De 1970 até o princípio do século XX funciona. Sim, que no fundo é o auge Também dessa pintura. é o auge da estabilidade do regime. Claro, Sim. exatamente, é isso, claro. Exatamente. E isso faz sentido. Isso desenvolve sempre as artes. Desenvolve sempre as artes, efetivamente, é isso. Uma coisa, por acaso, devia-se fazer um estudo histórico entre a estabilidade Claro. e o desenvolvimento das artes. Exatamente. Agora estou-me a lembrar. Porque Nós somos todos de história, no fundo, a base. Exatamente, a estabilidade é bom saber isso, porque a maior parte das pessoas não tem essa noção. Não, porque está relacionado, Claro. está perfeitamente, até em pintores na fase final Embora a do Guerra século Civil XIX. de Espanha tenha dado quadros. Claro, absolutamente. mas eu Começar pelo estava a Guernica. pensar, Guernica mas do a questão é Picasso, que para isso tem que haver estabilidade prévia. A estabilidade prévia é que formou o Picasso. Picasso, Depois- claro. depois ele pôde reagir. Claro. Sem isso. Claro, E depois a estabilidade voltou, portanto Sim, isso foi um pico. ele- Isso foi um pico. e podemos falar ainda nesta Hoje altura. estamos a falar da estabilidade como um valor, não é? É importante ter essa noção, porque ainda nos pré-testes este fim de semana se falava na estabilidade. Pois. É uma coisa importante saber se a Pois estabilidade. não há dúvida que é. É um E valor na política e na vida. não é? Exatamente. É na vida toda. A previsibilidade, é mais que a estabilidade, a previsibilidade, porque Claro. quer dizer, toda a criatividade, as pessoas. É aquela coisa que as pessoas acham que os artistas são os criativos e tal, Claro, então mas são os desorganizados o problema é que não mentais. pode acontecer, Pois são não, exatamente quer o dizer, oposto. como dizia o Claro. outro, são 90% de De transpiração e 10% de inspiração. E quando é passar por produção já não é mal de tudo. Dá muito trabalho ser criativo. Exatamente, Não dá é? muito trabalho, ter sorte dá muito trabalho e ser criativo dá muito trabalho, exatamente. Calculo bem, então se pintou para mim, eu que não faço um risco direito, para mim era uma Mas isso impossibilidade. porventura não seria possibilidade atualmente. Mas agora estou a Bem, está brincar. bem, mas Agora estou a brincar consigo. eu gosto mais daqueles que provam primeiro que são capazes de desenhar. Tipo Picasso, não é? Lá está. Exatamente, e depois Aquela mulher à janela, ou lá como é que aquilo se chama, ou mulher do mar, ou assim uma coisa. E o outro do casamento, que são assim quatro clássicos com Picasso, depois desconstroem tudo e é cubista e é isto, tem os períodos todos. Mas sabia desenhar a pombinha da paz quantas vezes fosse preciso. É claro. Pois, Aliás, desenhou usando com o prato, onde vendeu montelhas de pombinhas, usando com o prato, que era o animal mais estúpido que havia, mas fez um monte de dinheiro com aquilo. E podemos então dizer que Domingos de Sequeira terá sido um pintor na primeira metade do século XIX isolado, ou seja, não criou uma escola, não criou ou contribuiu para uma escola. Será que existiu depois? Em Portugal não. Não se sabe dos discípulos dele italianos, porque ele, entretanto, deve ter formado montes de discípulos italianos, portanto, isso não se sabe, porque essa parte está ainda por estudar. Ele, no primeiro, quando ele vem para Lisboa, ele está muito fã dos prémios que ganhou e também dos candidatos que preparou para exames. Portanto, aqueles 3 ou 4 anos primeiros, ele, aliás, foi eleito para a Academia de São Lucas por unanimidade, portanto, isso foi um ato importante. Daí ele estar todo Fã, cheio sim. de si próprio quando veio para Lisboa. Depois, quando ele regressa, é recebido de braços abertos, exatamente tinha esse currículo e continuou durante mais 10 anos a fazer, com outra estabilidade, a fazer formação de coisas. Portanto, não se sabe até que ponto. Mas ele cá não terá criado escola. Cá não criou escola, Pois. Cá não criou escola. Porque depois todos estes pintores do século XIX da segunda metade já são completamente diferentes. São completamente diferentes. Nem ele criou escola, nem a influência italiana, como já falámos, claro. era tão grande nessa O altura. Pellegrini acaba por ser posto de fora por ser suspeito de maçom, não é? Portanto, é expulso do país. E é o único personagem estrangeiro que existe. Aliás, eu tinha até a ideia de fazer no Museu Nacional da Antiga uma exposição com os 3 pintores, o Sequeira, o Vieira Portuense e o Pellegrini, que acho que era importante pô-los os 3 em jogo. Era muito importante analisar os 3, em vez de serem dias paralelas, analisá-los em conjunto. Mas era uma exposição que exigia uma investigação de fundo e já não houve tempo para fazer. Nem em condições de trabalho. Portanto, mas era uma ideia importante, penso eu. São 3 personagens que estavam a precisar de ser trabalhadas. Sim, e de todos eles pintores extraordinários. E sobretudo a parte de interação deles, evidentemente, e o Vieira Portuense é um pintor notável também. Que não era tão má a relação entre eles, não é? Entre Domingos de Sequeira e Vieira Portuense. Eles eram sobretudo as picardias, aquelas picardias. Mas com Pellegrini talvez sim, não é? Com Pellegrini penso que a relação com Pellegrini até era mais tranquila, parece-me. Sim. Parece-me. Eu não estou muito dentro disso, mas parece-me. Porque eu não sou propriamente especialista do Sequeira. Pois. Eu trabalho do Sequeira porque me interessa o Sequeira, digamos. Claro. Mas não sou propriamente, não conheço as minúcias do Sequeira, mas penso que não, com o Pellegrini, do que eu tenho lido, a relação até era mais tranquila. Mas ficamos já aqui com uma boa ideia deste pintor absolutamente excepcional. É excepcional.
e que foi também grande desenhador, não é? Exatamente, um desenhador notável. Sim. Sobretudo um desenhador notável, que teve esta... Aliás, é para aí que ele vai estudar Exato. pintura. Exatamente, É claro. porque ele desenhava bem. Muito bem, É a exatamente, primeira claro. coisa, Exatamente. logo em miúdo. Claro, exatamente. E que teve esta característica de não só ter pintado a corte como os reis, tê-los retratado, como pela primeira vez ter retratado o povo, os cidadãos, Claro, na claro. sopa de arroios, toda a evolução política e todas as convulsões das primeiras décadas, das primeiras 2 décadas do século XIX. E é um pintor que merece ser visto e redescoberto Completamente, exatamente. pelos portugueses e lá fora. Com você, aliás, Sobretudo agora lá neste fora. momento já há disputa dos museus internacionais. Viu o que aconteceu com a adoração com o descimento da O cruz. descimento da cruz. sim. Exatamente, havia 2 museus internacionais, o Louvre e o Met em Nova Iorque, que estavam interessados na pintura. na pintura. Eu vou por ir para o Porto. António Filipe Pimentel, foi um gosto Foi um grande tê-lo aqui gostei no imenso, programa. gostei imenso de estar. Muito obrigado. Foi um Foi grande ótimo. privilégio. Obrigado. Foi que agradeço. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.